Mateus 27, verso 22 em diante, acredito que todo mundo já encontrou, e diz assim a palavra do Senhor: Pilatos lhes respondeu: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Não é um texto que a gente lê com muita alegria, se a gente não entende e compreende o significado disso. Se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo esse texto, esta narrativa, seria a narrativa cruel da morte de alguém, e que não foi morto com um mínimo de humanidade, vamos se dizer assim, se alguém é morto com o mínimo de humanidade, de jeito, mas que foi morto de forma cruel e terrível, que foi assassinado da pior forma que existia, e que além de ser assassinado da pior forma que existia, no percurso, no caminho de ser assassinado, ainda foi tripudiado, ainda foi zombado, ainda foi humilhado, ainda foi de diversas formas ridicularizado. E o mais interessante de tudo isso é que essa história narra a morte de um inocente, de um homem que era inocente, de alguém que não havia cometido crime algum perante os homens, e ainda mais, que não havia cometido pecado algum perante Deus, o único ser perfeito, sem pecados. Então, numa primeira olhada, esse texto parece uma história macabra de morte, de terror, de desânimo, a história do fim de alguém. Mas logo nós vamos perceber que, na verdade, essa é a mais bela história que já foi contada na face da terra, a maior história de amor que nós podemos reproduzir, muito mais profunda e muito mais bonita do que qualquer poema que já foi declamado, de qualquer escrito shakespeariano, ou de qualquer outro escritor que falou de amor, de drama, de qualquer outra coisa. Esta é a maior história de amor, a mais linda história de amor, de perdão e de paixão que o ser humano possa conhecer. Essa história. E essa história, ela tem tudo a ver com o que eu pedi para você falar nesta noite, e para você que está em casa também. Essa história foi por você. Essa história, ela não é uma história desconexa da sua vida, mas é uma história que tem tudo a ver com a sua história. Isso aqui não é o capítulo da vida de alguém distante de você, que você não tem nenhuma semelhança ou nenhum laço, nada disso, não, muito pelo contrário. A sua história está atrelada, alicerçada e baseada nessa história. Essa história, ela define a sua própria história, a sua própria vida, a sua trajetória.
Essa história aqui, se você entender, e entender que eu quero falar aqui, irmãos, não é simplesmente compreender com o cérebro, mas entender com a vida, de modo que se torne prática, que se torne cotidiano, que se torne respiração, que se torne batimento cardíaco, que se torne, sabe, função automática do corpo e da mente, do espírito e da alma. Se a gente entender dessa forma, a nossa história por completo se transforma e ela muda, e ela é realmente uma história de vitória e de vida. A Bíblia, gente, é um livro espetacular de histórias de vida, de fé, de esperança e de amor. Mas a gente tem que ter certeza de uma coisa: a vida, o amor, a beleza, a paz, a esperança e tudo isso que nós temos hoje como verdade que a Bíblia trouxe para nós, antes precisou ser comprada, conquistada com dor, sacrifício e morte. E morte no Calvário. A morte daquele que nós podemos dizer que está vivo, sim, e que está hoje aqui neste lugar conosco, celebrando a vida. Amém? Naquele lugar onde Jesus foi açoitado covardemente, humilhado covardemente, por fim crucificado, foi escrita então a maior história de amor e de perdão que a humanidade pode conhecer, e que infelizmente muitos, inúmeros, eles não levam em consideração. Eles muito pouco pesam, porque não se interessam. Mas essa é a verdadeira história do amor de Deus pela sua vida. Foi por você. Esse texto todo que eu li aqui foi por você, e para que você tivesse vida. Então 3 fatos, rapidinho aqui, 3 fatos que nós lemos aqui, que mostram de forma singular a crueldade humana, a maldade humana, por um lado, e por outro lado, a bondade de Deus, o amor de Deus e o desejo de Deus de abençoar a sua vida e de cuidar de você. Você pode dizer amém? 3 realidades aqui. Primeiro, Jesus foi açoitado. Isso é fato. A gente leu. Jesus foi açoitado, e muito açoitado, terrivelmente açoitado. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Já falei outras vezes sobre isso. A gente sabe que ele foi açoitado, mas eu preciso ter essa imagem nítida e clara na minha mente, no meu coração, que ele não foi açoitado por um projeto pessoal, ele não foi açoitado por um crime pessoal, ele foi açoitado para que eu não fosse açoitado, ele foi açoitado para que eu pudesse estar hoje aqui com você e você aqui comigo, celebrando vida e liberdade em Cristo Jesus. Ele foi açoitado por você, por mim, por nós. A gente não tem dimensão daquilo ali. Quer ver? Quem aqui, enquanto criança, conheceu aquele velho cinto de couro do papai ou da mamãe? Alguém gostou? A dengosa, né? Era a dengosa, né? A dengosa. E tinha mais outros apelidos, né? Eu me lembro como hoje, minha mãe, Dona Verinha, gente boa, mulher de Deus, tinha um cinto dessa grossura assim, ó. Aquela época, anos 80, cinto da moda, aquele cintão grossão assim, né? Quem é que lembra? Da Zump. Quem lembra dessa marca? Acho que nem existe mais. Era um cinto. Tem ainda Zump? Minha mãe tinha um cintão da Zump assim, dessa grossura, de um fivelão grandão, irmãos. Tomei trauma da Zump. Não compro Zump, não quero saber de Zump na minha vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aquilo ali era o pior momento da história da minha infância. Era quando mamãe pegava aquele cinto, a dengosa, como o Luiz disse aqui.
E a gente tem ideia, às vezes, que o sofrimento de Jesus, aqui, quando ele foi açoitado, se parece com aquele açoite que a gente recebia ali, do cinto da mamãe, do papai, né? Se parece com aquela correção, aquela disciplina que a gente recebia na infância. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O que aconteceu com Jesus aqui estava distante de correção, estava distante de disciplina, estava distante de amor e estava distante de equilíbrio. Deixa eu falar para vocês sobre aquele chicote que alguns já sabem aqui. Aquele chicote eram umas listras de couro com bolas de ferro na ponta, e alguns ainda tinham pedaços de osso nessas bolas de ferro, para que onde pegasse, arrancasse não apenas a pele, mas pedaços de carne também. Aquela forma era tão cruel, tão horrível, que mesmo os que aplicavam aquele castigo não aplicavam até o final, porque a lei dizia que se você passasse uma só chicotada, você seria também alvo de toda aquela sentença. Então eles davam sempre uma a menos, para não correr o risco de passar uma a mais, de tão cruel que era, de tão terrível que era. Jesus, ele foi cruelmente chicoteado, ao ponto da sua carne ficar à mostra, do seu sangue se esvair, dos nervos, dos tendões aparecerem. E você não pode se esquecer disso, porque tudo isso foi por você. Foi para que você não precisasse passar por um tormento semelhante a esse. Os chicotes foram a primeira ação dos soldados, que sorrindo, zombavam e machucavam aquele que nós chamamos de Senhor. Depois Jesus foi abusado por eles. Depois Jesus foi ridicularizado por eles. Jesus foi violentado, escarnecido, judiado, não porque a decisão de Roma, do governador, fosse fazer isso com ele, não porque a decisão de Roma tivesse sido esta, de olha, enquanto vocês vão aí para o caminho da crucificação, vão ridicularizando ele, vão humilhando ele, vão destruindo ele, vão acabando com o emocional dele. Não foi isso não. Isso é um toque da capacidade cruel do homem. Isso é um toque da capacidade de ser mal do homem. Ao invés de irem direto para o monte crucificar Jesus, os soldados tiveram outra ideia. A ideia de se divertir primeiro com ele, de se divertir primeiro com Jesus. E aí, depois de tudo aquilo, Jesus machucado, eles pegam, confeccionam uma coroa de espinhos, e a gente pensa que eles acomodam carinhosamente na cabeça de Jesus, e não foi nada disso. Eles fincaram aquela coroa de espinhos na fronte do mestre, ao passo que aqueles espinhos iam entrando na carne de Jesus, furando a cabeça de Jesus, em atrito com o crânio, raspando no osso, machucando. Mas ele não levou isso em consideração para evocar os seus poderes e sair dali, Alan. Ele fez isso por você. Por você, Riane. Por você, Marisa. Por você, meu irmão. Por você, meu querido. Por você, meninas. Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim, por vocês que estão em casa. Ele foi até o final, sentindo as dores, sendo ridicularizado, com todo o poder para destruir todo mundo, para se levantar, mas não fez. Porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto. E o projeto dele era te amar até o final. Era honrar você até o final. Era honrar sua vida até o final. Honrar você com amor
até o final. E aí, aqueles homens começaram então a cuspir em Cristo. E qual é a finalidade de se cuspir num homem que estava quase morto, desfigurado? Era apenas sangue, feridas abertas, dor, inchaços. Qual é o motivo de se cuspir num homem que já está praticamente à beira da morte? Sabe qual é o motivo? O motivo é machucar a alma, é quebrar o espírito, é quebrar o coração. Não é machucar apenas o corpo, a carne, mas machucar aquilo que ele é por dentro, é diminuir aquilo que ele era por dentro. O ato de cuspir não tem finalidade de machucar o corpo de ninguém, mas sim de degradar a alma humana, de colocar abaixo, de transformá-la em nada, de mostrar que ele não era nada. E foi isso que aconteceu com Jesus ali. Eles estavam fazendo um espetáculo de horror, um espetáculo do mal, para mostrar que Jesus era apenas um nazareno qualquer, um carpinteirinho, um criminosinho. Mas lá dentro, Jesus sabia quem ele é. E os discípulos também, e os seguidores também, e todos olhavam, e todos ali viam, e os corações estavam compungidos, e Jesus tinha uma firme convicção, em todo tempo e em todo momento: eu vou amá-los até o fim. Meu coração ninguém pode quebrar, minha carne podem destruir, meu corpo destruirão, minhas costas flageladas estão, eu serei pendurado numa cruz, mas o meu coração, o meu amor, ninguém pode destruir, porque eu tenho amor eterno. Amor eterno. Ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia quem ele era. Eles estavam dando gargalhadas, eles estavam humilhando a Jesus, e Jesus lá dentro, humilhando a maldade, humilhando o inimigo, humilhando tudo aquilo que não presta, humilhando o inferno, dizendo: eu sou a verdade e a vida, e agora eu estabeleço o elo do sangue, que vai limpar e vai purificar o homem de todo pecado. Como é que a gente olha para aqueles homens, se é que a gente pode chamar de homens, que estavam fazendo tudo isso com Jesus e não perceberam quem era Jesus? E a resposta é muito simples, gente: pecado. O pecado distorce tudo, distorce a percepção, distorce o entendimento. O pecado é um psicotrópico maluco. O pecado é um alucinógeno que faz com que as pessoas enxerguem e percebam tudo errado, que tem uma visão distorcida da vida, e fazem o errado achando que está certo, e ridicularizam do certo, pensando que não tem nada a ver. O pecado, o mesmo pecado, que infelizmente nos faz rebeldes, maldosos, maledicentes, fofoqueiros, rancorosos, sem graça, sem misericórdia, e a lista vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Efésios 2:3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Salmo 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mesmo pecado que assola todo homem, que diz que todos aqueles, ou melhor, que todos estão destituídos da graça, porque todos pecaram. Mas a história não acaba aqui. Toda essa crueldade humana é fruto do pecado, esse mesmo pecado que deve ser combatido por nós, mas este mesmo pecado que foi vencido na cruz do Calvário. Esse mesmo pecado que é derrubado, que é destruído, que é aniquilado, quando um homem ou uma mulher abre o seu coração e se rende a Cristo Jesus e se permite ser purificado. O pecado, ele é destruído.
E aí nós entramos nesse processo lindo de santificação, de melhorar a cada dia para nos encontrarmos com Cristo, aquele que nos purificou de todo pecado. Amém? Foi por você que ele enfrentou o pecado. Foi por você que ele foi alvo do pecado na vida daqueles homens. Pecado que os tornou cruéis, doentes, sádicos. Pecado que fez com que eles humilhassem a Jesus. Foi por você. E por fim, Jesus foi crucificado por você. Foi por você que ele encarou a cruz. A crucificação foi a terceira. A crucificação foi a última manifestação da maldade daqueles homens e a grande manifestação do poder de Deus em amar até as últimas consequências. Do poder de Deus em amar você e abraçar você até o final. E sabe, queridos, eu não posso deixar de dizer isso. Pensei em não dizer, mas vou dizer, preciso dizer. Jesus fez tanto por nós. Jesus tudo fez por nós, encarou coroa de espinhos, chicotada, humilhação, cusparada, tudo por fim foi para a cruz. E às vezes tão poucas e pequenas coisas nós não queremos fazer por Jesus. Nós não queremos viver para Jesus, nós não queremos adorar a Jesus, nós não queremos celebrar a Jesus, mas esta noite é noite de adoração, é noite de celebração, é noite de mudança, é noite de arrependimento, é noite de gratidão, é noite de conserto com Jesus, porque Ele tudo fez por nós e nós queremos também fazer tudo por Jesus, amém? Tudo por Jesus, tudo por Jesus. Embora suas costas estivessem feridas em carne viva, eles lhe deram uma cruz carregada, ou melhor, uma cruz pesada para carregar. Ele deveria levar sua própria cruz até o momento onde seria covardemente crucificado, até a lenta e cruel morte. E a morte de cruz por vezes é por asfixia, de tantas cãibras que eles sentem nas pernas, o corpo desaba, os pulmões não conseguem mais inflarem de ar por causa da postura e da posição, e há cãibras terríveis por toda parte, e muitos crucificados morrem por asfixia. Aqueles que resistiam mais, aqueles que conseguiam mais por uma complexão física melhor, permanecerem mais eretos, eles quebravam as pernas para que o corpo descesse logo e morressem asfixiados. Que crueldade! Crueldade. Sabe, nós não culpamos os soldados pelos açoites e pela crucificação. Afinal, eles eram soldados, cumpriam apenas ordens. O difícil é entender que durante esse percurso, que no meio tempo da ordem e da crucificação, eles fizeram atrocidades com Jesus. O difícil é entender essa maldade inerente ao coração humano, que faz com que um rapaz seja assassinado por causa de um telefone, que faz com que um homem destrua a sua família por causa de outra mulher, que faz com que uma mãe tenha seu coração destruído porque seu filho morreu vítima da violência das drogas. Ou como vemos esses dias, um policial no exercício, na função, recebeu um tiro na cabeça e faleceu de um bandido. Um tiro de um bandido na cabeça do policial. Essa maldade que não dá para entender, essa maldade que a cada dia tenta te tirar da presença do Senhor, tenta te dizer, não, pecado não tem nada a ver, tenta dizer, não, o mundo é melhor, tenta te dizer, não, Jesus não vai voltar por agora não. Essa mesma maldade que opera no mundo, isso não dá para entender. A obrigação daqueles soldados era difícil, mas era simples. Difícil, mas simples. Conduzir o Nazareno ao monte e crucificar. Simples, mas eles não obedeceram. Eles fizeram a mais. Eles destruíram a carne, tentaram destruir o emocional, tentaram destruir a mente, tentaram quebrar o espírito.
mas era só levar até a cruz, até o monte e crucificar. Quantas pessoas hoje continuam celebrando a mesma maldade desses homens, virando as costas para Jesus, deixando Jesus em segundo plano, deixando em Jesus como se fosse um adereço da vida. Mas eu quero dizer nessa noite, e que fique muito claro para todos nós, que mesmo diante de tudo que eu disse aqui, Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua família. Jesus não desistiu da sua casa. Jesus não desistiu desta igreja. Jesus não desistiu do seu coração. Até daquelas pessoas que você acredita que não tem solução, Jesus não desistiu. Sabe por quê? Porque Ele passou por tudo aquilo, não por Ele mesmo, porque a cruz não era dele, o monte não era dele, tudo isso era da gente, era nosso, e Ele foi até o final, por nós, por você, por mim, por amor. Jesus nos amou o suficiente para se tornar um de nós, para trazer a Ele a responsabilidade que era nossa. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo um momento histórico muito terrível, onde a fala da cruz, o texto bíblico da cruz, não tem mais enchido os nossos corações de temor e de amor, e de retribuição e de gratidão. Mas quando falamos sobre vitória financeira, sobre bênção, sobre enriquecer, nós automaticamente nos inclinamos, achamos interessante. Quando falamos de resolver os nossos problemas sentimentais, a gente fica, sabe, alertas, prontos para ouvir. E isto é mais uma artimanha do nosso tempo, para nos tirar o foco daquilo que é mais importante. Jesus Cristo morreu numa cruz por você, porque Ele te amou até o fim. Na vida de Jesus se cumpriram 332 diferentes profecias do Antigo Testamento, entre sua vida e ministério. Tudo isso por amor a mim, tudo isso por amor a você. Jesus viveu tudo aquilo que viveu, passou tudo aquilo que passou por você. Por você. E aí, eu não posso deixar de encerrar esse texto, essa mensagem nossa, já que você já sabe de tudo isso, sem te falar melhor, sem te falar, sem falar a você aquilo que talvez seja o que vai mudar a história nessa noite. O que a gente vai fazer com Jesus, que fez tudo isso por nós? Fizeram essa pergunta certa vez para alguém e simplesmente gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E o crucifica-o foi uma devolutiva da pergunta a alguém que tinha poder. E sabe qual foi a resposta dele? Eu lavo as minhas mãos. E aí vem sobre nós nessa noite, o que nós vamos fazer com Jesus, aquele chamado Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que tudo passou por nós. O que você vai dizer de Jesus hoje? Será que a gente vai trocar ele por outro? Como disseram, não temos outro rei senão César. Os judeus disseram isso. Será que nós vamos dizer, não é da minha conta? Como disseram, eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. Será que a gente vai ficar indeciso? Só quem dos dois vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Será que a gente vai escolher errado e assumir a responsabilidade? E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E realmente caiu. Será que nós vamos dizer, não tenho que dizer nada sobre alguém que não é nada?
tenho nada a ver com isso. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós vamos crer nele. Disseram isso também em Mateus 27, 42. E o que nós vamos falar hoje? O que a gente tem para dizer hoje, agora, sobre Jesus? Hoje, última ceia do ano, hoje, um tempo de reflexão. Sabe por quê, gente? Porque essa história aqui é real, aconteceu, e tem muita gente dizendo: não tenho tempo para Jesus, não tenho tempo agora, eu sou muito jovem, eu quero viver, eu quero curtir, eu quero ir para a balada, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho uma carreira, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho aquilo outro, eu não tenho nada a ver com isso. Outros dizendo: não é problema meu. Outros dizendo: não sei. Mas nós temos que decidir o que a gente vai fazer com o Cristo que tudo fez por nós aqui dentro, em nossos corações, na nossa mente e na nossa vida. E a decisão que a gente tomar vai mudar com certeza toda a nossa história. Você pode dizer qualquer coisa dessas que eu disse aqui. Inclusive você pode, e aqui tem gente que foi chateada comigo, mas não fique não, vou até dar beijo de antecipação. Abraço, te amo. Você pode até fingir que é crente. Você pode até fingir que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Ou você pode até se autodenominar um cristão, uma cristã. Mas se você não decidir por Jesus, de fato, de verdade, com todo o seu coração, isto não é verdade. Você está se iludindo e se enganando. Eu gostei de uma fala de Wesley. Ele disse uma coisa que eu gostei muito esses dias aqui. Eu estou fazendo discipulado com Wesley e com Augusto, toda sexta-feira. E Wesley disse para mim assim: pastor, eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela que eu gosto e eu só consigo me envolver numa coisa se eu me envolver por inteiro. Se for de cabeça, se eu me lançar ao mar, se eu abraçar com todas as forças. Não foi isso, Wesley? E essa é a visão correta de ser um cristão. Sabe por quê? Porque eu sou obrigado? Não. Sabe por quê? Porque aquele amor tão grande de Jesus, aquele amor tão maravilhoso de Jesus, me impele, me constrange a não ter outra atitude senão me lançar por inteiro aos braços daquele que primeiro me amou. E nessa noite, você pode ter uma palavra diferente das multidões do passado e das multidões do nosso tempo, que estão vivendo suas vidas se iludindo e iludindo as outras pessoas também. Você pode ter uma palavra diferente no seu coração. Você pode ter uma palavra diferente para o inimigo. E você pode ter uma palavra diferente para Cristo Jesus, olhando para Ele e dizendo: o seu sacrifício não foi em vão na minha vida. Eu vou até o final.